Olá, está começando Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Projeto aprovado na Câmara prevê remoção de fios de telefonia sem identificação abandonados nos postes da cidade. São José dos Campos retoma ensino presencial com ampliação no número de alunos atendidos nas escolas municipais. Você conhece quais são os documentos apreciados pelos vereadores nas sessões de terça? Então vamos te explicar a função e o objetivo de cada um deles. Carteira de identificação dos autistas já começou a ser distribuída na cidade. A ação é fruto de cobranças da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Confira os projetos aprovados em plenário e os assuntos debatidos nas sessões de terça e quinta. Destaque internacional. São José é considerada uma das melhores cidades de médio porte da América para investimentos, segundo o grupo britânico Financial Times. Seja bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Na 49ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 4 projetos. Um deles, apresentado pelo vereador Marcão da Academia, autoriza a Prefeitura a realizar uma campanha de conscientização sobre a importância de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para completar a imunização. Outra proposta, esta do vereador Roberto do Eleven, regulamenta o serviço religioso de capelania e psicoteologia nos hospitais e unidades de saúde das redes pública e privada. A ideia é oferecer assistência religiosa aos pacientes quando autorizado por eles ou pela família. Ainda de acordo com o projeto, este trabalho também poderá ser realizado em lares de idosos, casas de recuperação, presídios e abrigos, sempre respeitando a legislação vigente. Outra matéria aprovada apresentada pelos vereadores Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia e Milton Vieira Filho, institui no calendário municipal o Dia da Conscientização sobre a prevenção à fratura do fêmur, a ser celebrado anualmente no dia 19 de setembro. A data prevê ações educativas com o objetivo de prevenir quedas em geral, principalmente de idosos. Ainda na sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto do vereador Renato Santiago, que concede título de cidadão joseense ao reverendo pastor Marcos Davi Ferreira de Andrade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E como você acompanhou, a sessão de quinta aqui na Câmara é dedicada à votação de projetos de lei. Mas você já parou para se perguntar qual o caminho que esses projetos seguem na Câmara até estarem em condições de ser votados em plenário? Para te ajudar a entender melhor sobre esse processo, a gente produziu uma reportagem com todas as etapas da elaboração até a votação de um projeto de lei. Nas sessões de quinta-feira, os vereadores discutem e votam projetos de lei. Eles são lidos e apreciados seguindo uma ordem apresentada na pauta da sessão. E é este documento que norteia os projetos que vão entrar em tramitação no Legislativo e aqueles em condição de ser votados pelos parlamentares. Até o projeto receber o aval positivo para ser apreciado em plenário, ele precisa passar por uma série de etapas, processos que vamos te explicar com mais detalhes agora. O primeiro passo para que um projeto possa ser apresentado pelo vereador é a elaboração da matéria, ou seja, passar a ideia para o papel e escrever o projeto. Tudo pronto, a proposta é apresentada no Legislativo e inserida na pauta da sessão para leitura. A partir daí começa de fato a tramitação do projeto e também tem início o prazo de emenda. São 10 dias para que os parlamentares proponham alterações no texto. Ao fim do prazo, o projeto é encaminhado às comissões. Cada matéria pode passar por até 3 comissões, que variam de acordo com o tema da proposta. Entretanto, uma dessas comissões deve ser obrigatoriamente a Comissão de Justiça, que analisa possíveis erros constitucionais. Sim, a Comissão de Justiça é a porta de entrada dos projetos. Logo após a análise do corpo jurídico da Câmara, nós verificamos a legalidade, a redação e se atende aos critérios da legislação estadual, federal e municipal e emitimos os nossos pareceres referente a cada projeto que tramita nessa casa. Bom lembrar que a Comissão de Justiça passam todos os projetos. Então a gente tem um grande trabalho com essa análise criteriosa de cada projeto, se está apto ou não a ser votado pelos demais vereadores.
Depois de receber o aval positivo das comissões, incluindo a Comissão de Justiça, o projeto segue para apreciação em plenário. Se colocado na pauta para votação, a proposta precisa da maioria favorável dos votos para ser aprovada, ou seja, 11 dos 21 vereadores presentes. Se rejeitada, a matéria é arquivada. Vale lembrar que alguns projetos específicos necessitam da aprovação de 2/3 dos vereadores. São eles, por exemplo, proposta de emenda à lei orgânica e rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Todos os projetos nós olhamos com a mesma atenção, né? Seja uma nomenclatura de uma rua, que é um processo até mais simples, que nós temos que verificar os documentos, se estão todos válidos, e quanto a um projeto maior, que também a gente também analisa todas as questões técnicas e de mérito do projeto. Então, para todos os projetos nós temos a mesma atenção. Tem matérias que às vezes a gente até depende de uma análise técnica mais apurada, então alguns projetos realmente a gente tem que ter uma atenção redobrada, mas a atenção são para todos os projetos de forma até bem igual. Um ou outro caso que a gente precisa de alguma análise técnica ou de um aprofundamento, aí nós procuramos a parte técnica para que nos apoiem nas decisões. Mas todos os projetos têm, posso dizer que tem atenção especial em cada um que tramita nessa casa. E antes de virar lei oficialmente, o projeto ainda precisa seguir para a Prefeitura. É função do prefeito sancionar ou vetar a proposta. Se vetado, o projeto volta para a Câmara, que decide por manter ou rejeitar o veto. Se sancionado, o projeto se torna uma lei da cidade, assim que for publicado no boletim do município. E ainda falando sobre projetos de lei, uma matéria aprovada aqui na Câmara tem como objetivo autorizar a Prefeitura a remover dos postes da cidade os fios de telefonia sem utilização. A proposta, que é do vereador Marcão da Academia, visa regulamentar o serviço de remoção e propõe até multa caso a empresa identificada não cumpra a lei. Os detalhes na reportagem. Essa é uma imagem que não deve mais se repetir aqui em São José. Isso porque a Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a remover os fios de telefonia sem identificação e sem utilização instalados nos postes da cidade. A proposta é de autoria do vereador Marcão da Academia. Segundo o autor, muitos desses fios ficam expostos por um longo período e, por não ter identificação, acabam sendo esquecidos. Situação que, além de poluir esteticamente a cidade, também é um incômodo para os pedestres e motoristas. Ela pode ficar caída numa ciclovia, onde pode pegar um ciclista, por várias vezes isso já aconteceu, um pedestre, uma criança, né? Na rua atrapalhar os carros. Então é uma questão de regramento para uma manutenção, para a segurança da população josense. De acordo com o projeto, caso haja identificação do fio inutilizado, a empresa responsável poderá ser notificada para a retirada da fiação a partir de um prazo estipulado pelo poder público, podendo pagar multa se não cumprir a determinação. Passado este prazo, então, a Prefeitura fica autorizada a recolher os fios e até mesmo doar para uma cooperativa conveniada. Para o vereador Marcão, essas regras são muito importantes porque garantem a regulamentação do serviço de identificação e retirada dos fios abandonados nos postes. Hoje, um poste, que por exemplo é da EDP Bandeirante, ele é utilizado por vários cabeamentos de TVs, internet, cabeamento geral, que as pessoas utilizam, as empresas utilizam para lá, para prestar o seu serviço. Só que é o seguinte, os cabeamentos não têm identificação, né? Por várias vezes há um rompimento dele, ou porque um caminhão passou e estourou, ou pela deterioração normal do tempo, por várias formas, e falta a manutenção desse equipamento. Ainda segundo o vereador Marcão, com a regulamentação do serviço, o poder público pode até contar com o apoio e atuação de ONGs e entidades parceiras no trabalho de remoção dos fios. A Prefeitura pode acionar até uma outra empresa cadastrada com o seu regramento dentro da Prefeitura, que ela possa lá recolher esse material sem custo para a Prefeitura e que ela possa também se beneficiar desse material. Outro objetivo do projeto, como lembra o vereador Marcão, é a proteção e segurança da população, já que os fios soltos, quando atingem a calçada e a rua, podem causar acidentes. Por várias vezes nós já vemos problemas e acidentes. Eu já vi idoso a tropeçar numa fiação e cair numa ciclovia, né? Então isso eu mesmo já vi.
como várias vezes a gente já ficou sabendo de vários acidentes. Então isso é uma necessidade, a empresa tem que fazer a parte dela com o município e com a população. E no próximo bloco você acompanha os destaques da sessão de terça-feira. Também vamos te mostrar como foi a volta às aulas aqui em São José. Nova fase da retomada do ensino presencial prevê ampliar o número de alunos atendidos por escola. Os detalhes a gente te mostra já já. E o Semana Legislativa está de volta. Confira agora os destaques da sessão de terça-feira, a primeira sessão após o recesso parlamentar de julho. A 48ª sessão do ano marcou o retorno das atividades parlamentares e os trabalhos em plenário contaram com a apreciação de uma série de documentos. 14 requerimentos e 15 moções foram aprovados, além da leitura de indicações, a maior parte com pedidos de serviço de manutenção pública para a cidade. Já durante o Pinga Fogo, temas como educação, saúde, meio ambiente, transporte público e fiscalização fizeram parte dos debates dos parlamentares. O vereador Julinho Silvério destacou a implantação do programa CEP Rural, que vai garantir CEP às propriedades rurais de São José que ainda não contavam com serviço. Já o vereador Dr. José Cláudio apresentou trabalhos de fiscalização e criticou um projeto federal que pode ampliar a taxa de imposto para o trabalho de médicos no país. Na temática do meio ambiente, o vereador Lino Bispo apresentou um vídeo com denúncias de despejo irregular de esgoto no córrego Senhorinha e pediu providências aos órgãos competentes, incluindo a Sabesp. O programa de castração de animais da cidade foi o assunto abordado pela vereadora Dulce Rita. Já a vereadora Amélia Naomi apontou a importância de fiscalizar o transporte público na cidade. A retomada efetiva do ensino presencial em São José foi tema da fala da vereadora Juliana Fraga. Ela pediu o cuidado do poder público e cobrou do Executivo o cumprimento de todos os protocolos sanitários para garantir a segurança de alunos e professores. Ainda sobre o mesmo tema, o vereador Renato Santiago defendeu que as escolas têm cumprido os protocolos de saúde e reforçou a importância do ensino presencial. O parlamentar também comentou sobre uma indicação apresentada por ele em apoio ao futebol amador da cidade. Durante os trabalhos em plenário, os vereadores também lamentaram a morte do ex-diretor do INPE e do Parque Tecnológico, Marco Antônio Raupp. Raupp também foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação durante o governo de Dilma Rousseff. Os vereadores ainda receberam um sindicato de condutores do transporte público que pediram apoio da Câmara para acompanhar e fiscalizar o processo de licitação do lote 1 do novo transporte de São José. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E como você viu na reportagem, nas sessões de terça, os vereadores apreciam uma série de documentos de interesse público, como requerimentos, indicações, moções, entre outros. Mas você sabe de fato o que esses documentos são e qual a função deles? Para te ajudar com essa questão, nós preparamos uma reportagem explicando um pouco de cada um. Confira. As sessões de terça são marcadas pelos debates levantados pelos vereadores durante o Pinga Fogo. Mas os trabalhos em plenário vão além das discussões de interesse público. Os encontros também contam com uma pauta, e nela os parlamentares apreciam uma série de documentos. São requerimentos, indicações, moções, atas de sessões passadas e também aqueles conhecidos como diversos. E você deve estar se perguntando, o que de fato são esses documentos e para que eles servem? Se essa for a sua dúvida, calma que vamos te explicar melhor. As indicações são solicitações para que uma autoridade competente do Poder Executivo possa realizar uma medida de interesse público, seja algum serviço de poda de árvore, limpeza pública em locais específicos ou outras demandas afins. Entretanto, por se tratar de uma sugestão ou, como o nome aponta, uma indicação, a Prefeitura não tem a obrigação de executar de fato o pedido. Só no primeiro semestre deste ano, 4.585 indicações foram lidas em plenário, entre elas pedidos para ações como tapa-buraco, poda e capina, manutenção de calçadas, entre outros. Os requerimentos, ao contrário das indicações, exigem a adoção de alguma providência da Prefeitura ou o envio de informações sobre assuntos de interesse público que envolvem a cidade. Como o poder público precisa atender à demanda apresentada, os requerimentos passam pelo crivo dos vereadores, que podem aprovar ou rejeitar a proposta. De janeiro até julho,
898 requerimentos foram aprovados. Entre as demandas estavam pedidos de rondas ostensivas, corte e poda de árvores, manutenção em calçadas e rede de esgoto, além de pedidos de informações para órgãos públicos e concessionárias de distribuição de energia e água e também solicitações para a criação de comissões e frentes parlamentares. As moções são manifestações de apoio, pesar, protesto ou repúdio a algum acontecimento de relevância para a sociedade. Até julho deste ano, os vereadores apreciaram 217 moções. Entre elas estavam moções que questionaram o corte no orçamento do INPE, repudiaram a política de meio ambiente do governo federal e defenderam o respeito à diversidade. Já os documentos diversos são uma série de documentos encaminhados à Câmara que correspondem à administração interna. Fazem parte deles medições, boletins do município, relatórios de atividades, entre outros. Vale lembrar que algumas das solicitações apresentadas nos requerimentos, indicações e moções partem de reivindicações da própria população, que pede apoio dos parlamentares na realização de serviços nos bairros ou alguma demanda de interesse público. Todas as pautas das sessões de terça-feira ficam disponíveis no site da Câmara, no ícone em destaque na página inicial. No nosso portal também podem ser consultados os canais de comunicação de todos os vereadores para envio de sugestões ou informações sobre o trabalho na Câmara. Nesta primeira semana de agosto, teve início uma nova fase do plano de retomada do ensino presencial aqui em São José, e cada escola vai poder se organizar para ampliar o número de alunos atendidos. Essa medida é reflexo da queda dos casos de Covid-19 aqui em São José e também recebeu o aval positivo dos vereadores. Ainda assim, os parlamentares defendem que todos os cuidados sanitários precisam ser mantidos, assim como o apoio para o ensino à distância. O segundo semestre do ano letivo chega com novidades em São José. A partir deste mês, as escolas da cidade já poderão atender presencialmente conforme a capacidade física de cada unidade. Em outras palavras, se a escola tiver condição e espaço para abrigar os alunos respeitando os protocolos sanitários, poderá voltar a atender um limite maior de estudantes. A notícia foi recebida com muita expectativa pela Laís, de 11 anos. É muito bom que a gente vai ter ajuda no professor, ver ele, ver nossos amigos, sentir o ambiente da escola. Isso é muito bom para mim. A ampliação do limite de alunos por escola segue a nova fase do Plano Municipal de Retomada das Aulas. A medida passa a valer agora em agosto, depois de uma fase de teste e acolhida que começou no dia 21 de julho. A principal mudança é que cada escola vai poder se estruturar para definir um limite máximo de estudantes, desde que mantendo o distanciamento de 1 metro entre cada aluno. Quanto ao atendimento integral, ele volta a ser oferecido nas escolas de educação infantil e formação em tempo integral. Para garantir o retorno com segurança, as equipes pedagógicas também estão realizando adaptações nas salas de aula e ambientes comuns. São José tem uma vantagem, as nossas turmas são turmas relativamente pequenas, em torno de 30 alunos, realidades onde outras escolas, outras redes atendem um número maior. Nós temos uma infraestrutura de salas muito boas, nossas salas são grandes, em modo geral as escolas são muito bem estruturadas. Esse conjunto de fatores vai permitir, sim, um aumento de aluno na sala de aula, mas, sobretudo, vai permitir que as aulas presenciais possam ser realizadas com muita segurança e que o aprendizado possa avançar no segundo semestre. Ainda segundo o secretário, mesmo com a nova fase da retomada das aulas em São José, o atendimento presencial continua sendo opcional e cabe aos pais a decisão de autorizar o retorno do filho à sala de aula. Para aqueles que optarem pela aula remota, todas as atividades serão oferecidas no portal EduSJC. Ainda assim, o secretário defende a importância do retorno dos alunos à sala de aula. A educação básica, a pré-escola, o fundamental do 1º ao 9º ano e o ensino médio, eles são políticas públicas que são realizadas presencialmente. O que foi feito ao longo da pandemia, graças ao esforço dos nossos professores, funcionários, foi uma grande adaptação para que nós pudéssemos tirar algo de bom dessa situação tão difícil, né? Viabilizar aprendizado com tantas restrições. Mas a educação básica foi pensada e precisa continuar acontecendo de modo presencial. A Comissão de Educação da Câmara também defende a retomada gradual do ensino presencial, muito importante para evitar o atraso na aprendizagem dos alunos. A dinâmica dentro da escola ela é muito mais saudável e muito mais produtiva para essa relação
aluno-professor. Então, é um ganho muito grande. Nós, sem dúvida alguma, vamos ter uma defasagem grande aí por esse 1 ano e meio praticamente de paralisação das aulas presenciais, mas a gente acredita que com essa retomada nós iniciamos um processo de retomada do nosso processo de ensino-aprendizagem dentro da escola de uma forma mais natural, mais normal. Vai ter que ser contínuo, meio ano, o ano que vem, fazer um planejamento realmente de apoio, de estrutura para esses alunos. Precisa continuar tendo o distanciamento, eu acho que tinha que ter o rodízio ainda, não está todo mundo imunizado, precisa imunizar todos os professores, todos os profissionais de educação, os alunos com máscara, álcool gel, todos esses cuidados precisam manter. Agora, tem parte da educação que não tem como ter esse distanciamento, então isso a gente precisa repensar como que vai ser feito, para que a gente não regrida. Para a Comissão de Educação, por conta dos impactos da pandemia no ensino, é preciso garantir que a educação seja uma das prioridades do poder público, principalmente na construção de políticas públicas que abrangem tanto o ensino presencial quanto a distância. O processo do aluno estar na escola, estar dentro de sala de aula e aí você conseguir associar de forma produtiva também esse ensino remoto é muito importante, porque não temos mais como fugir da tecnologia, né? Tudo está na palma das nossas mãos, através dos smartphones, dos tablets, do computador, e a gente precisa realmente equacionar tanto o ensino presencial juntamente com o ensino híbrido. Acho que a gente precisa ter esse diálogo, esse entendimento, essa sensibilidade de que ainda as coisas não estão normal. A gente, inclusive, até profissionais que ajudam nesse retorno, os psicólogos, precisa a gente trazê-los para a escola para auxiliar tanto os alunos, professores, profissionais de educação, nessa retomada. E ter esse olhar sensível, sim, porque não são todos ainda que se sentem seguros em voltar para a sala de aula. E a gente vai para um pequeno intervalo, mas já voltamos para te apresentar boas notícias. São José foi considerada uma das melhores cidades da América para investimentos. E no tema da inclusão, carteira de identificação dos autistas, fruto de uma reivindicação dos vereadores, já está sendo distribuída aos autistas da cidade. É daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. São José dos Campos sempre foi exemplo quando o assunto é inovação e mercado, né? Características que fizeram da nossa cidade uma das melhores da América no quesito custo-benefício para receber investimentos. Esse reconhecimento foi fruto de uma pesquisa realizada pelo grupo britânico Financial Times, que avaliou dezenas de cidades de médio porte de todo o continente. Para a Câmara, o título demonstra o potencial joseense como um polo econômico e tecnológico, referência para todo o país. Foi em 2017 que Rubens teve a ideia de montar uma startup, um trabalho que vem rendendo frutos. A proposta era criar uma ferramenta que pudesse ajudar os estudantes a conseguir bolsas de estudo em escolas particulares de ensino médio. Por meio de uma plataforma virtual, alunos e instituições de todo o país se conectam e, a partir do processo de avaliação e monitoramento, é possível indicar aos estudantes em qual instituição eles podem alcançar uma bolsa. Então, nosso objetivo, na verdade, é democratizar a educação de qualidade. A gente entende que tem alunos potenciais dentro das escolas públicas e que, por vezes, pode ser eventualmente desperdiçado porque você tem uma sala muito cheia. A gente entende que a escola particular tem uma estrutura e pode receber esse aluno. O aluno tem uma bolsa ali, um acesso à qualidade de educação que ele eventualmente poderia não ter dentro da escola pública, e a gente desonera o Estado, né? O projeto, que ganhou o nome de Mídia Escola, já auxiliou mais de 6 mil alunos e a meta é chegar aos 10 mil. Para Rubens, esse bom resultado é consequência de muito trabalho, mas também do apoio e incentivo que São José dos Campos oferece aos empreendedores. São José tem muito bons indicadores. São José está em número 1 do ranking de inovação do país, está entre as melhores educações do Estado. Então, quando você começa a olhar São José, você tem uma alta taxa
de conversão, de sucesso das startups da cidade. Então, assim, eu entendo que São José tem um ambiente propício para isso. A startup de Rubens é só um dos vários exemplos inovadores que São José tem a oferecer. Uma característica que rendeu ao nosso município um reconhecimento internacional. São José está entre as 6 melhores cidades das Américas para receber investimentos na categoria custo-benefício. A indicação veio a partir de um estudo realizado pelo grupo britânico Financial Times, que avaliou outras 42 cidades de médio porte da América Latina. Segundo este economista, fatores como incentivo à inovação, capital humano, infraestrutura, potencial econômico e localização fazem de São José um celeiro para investimentos. O que a gente visualiza aí é que São José dos Campos é uma região que ela prioriza mais ou se destacou mais nessa indústria de valor agregado muito alto, que é a indústria, por exemplo, aeronáutica, também a Embraer, que reside, a Petrobras, montadoras de veículo, e acaba surgindo aí uma oportunidade de investimento para o investimento mais secundário, que são os bens de consumos internos dentro do país. Acaba sendo uma região atrativa para essas pequenas e médias empresas se aportar aqui na região. Outro fator que tem relação direta com o destaque da nossa cidade é o apoio das políticas públicas de incentivo à economia e inovação. Aqui na Câmara de São José, uma frente parlamentar foi criada com o intuito de fomentar ações empreendedoras como forma de geração de renda e oportunidades. Entre as metas da frente parlamentar estão a realização de debates e seminários, auxílio ao poder público na execução de programas na área do empreendedorismo e a criação de projetos de lei. Nosso trabalho hoje tem sido de diagnóstico, de entender quais foram os impactos na cidade por conta da pandemia, no aspecto econômico, e de, com esse diagnóstico, conseguir propor soluções, propor caminhos para que a gente possa avançar para uma retomada econômica pós-pandemia que fomente novamente o empreendedorismo e a geração de emprego e renda em nossa cidade. Quando se cria uma frente parlamentar de empreendedorismo, você reúne mais vereadores pensando no assunto, é um assunto importantíssimo, e principalmente durante a pandemia, após todo esse tempo de pandemia, você incentivar novas pessoas, novos empresários virem para São José dos Campos, e a ajuda fundamental da frente parlamentar da Câmara Municipal é colocar esse assunto em debate. A Câmara Legislativa ela tem a função, a prerrogativa de criar leis, possibilitar que se facilite a vinda de empreendedores ou o próprio desenvolvimento de empreendedores locais, facilitar com que esse processo aconteça, tanto para os nossos moradores que queiram empreender e também para a vinda de novos investidores que possam vir tanto de outros estados como de outros países. Entre as leis apresentadas pela Câmara de fomento ao empreendedorismo, estão propostas para incluir o assunto na grade curricular das escolas municipais e implantar campanhas sobre economia criativa na cidade, além da criação do Dia Municipal do Empreendedor. Outra lei aprovada na Câmara ainda permitiu a criação do CEDEMP, o Centro de Educação Empreendedora. Para os parlamentares que compõem a frente, a indicação de São José como uma das melhores cidades da América para investimentos demonstra o potencial do município, que carrega como vocação o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento tecnológico, a exemplo do setor aeroespacial, referência para todo o país. Isso sempre faz com que a cidade se desenvolva para novas tecnologias, novas propostas na área da aviação e da engenharia aeronáutica, e isso, consequentemente, vai desenvolvendo também outras áreas da cidade. Mas, sem dúvida alguma, esse nicho aeroespacial, tecnológico, é um dos principais da nossa cidade. A gente tem, sim, um ecossistema muito bacana de empreendedorismo e de inovação, Nós temos pesquisadores no ITA, no INPE, nós temos grandes empresas como a Embraer, essa área da indústria aeronáutica é uma área que é o nosso carro-chefe na cidade, que gera, direta e indiretamente, muitos empregos, e a gente precisa estar ao lado da Embraer, do setor aeronáutico e da pesquisa em nossa cidade, que é quem fomenta essa cultura de inovação que a nossa cidade tem e que, por isso,
essa revista nos ranqueia tão bem por conta de todos esses fatores. Cidade reconhecidamente tecnológica, né? É uma cidade da tecnologia, do empreendedorismo, inclusive com a educação empreendedora, que sempre tem nas administrações, né? Que é fundamental fazer com que o jovem ele tenha um conhecimento de tecnologia o quanto antes, mais cedo, e que ele reconheça que ele, né, com o seu esforço, com pessoas que possam ajudar, com professores preparados, com toda uma estrutura voltada a eles, eles têm o conhecimento que eles possam realizar seus sonhos. E se depender do Rubens, que apareceu no início da reportagem, esse exemplo de cidade empreendedora vai continuar guiando o futuro de São José pelos próximos anos. Todos os municípios deveriam trabalhar ou ter uma incubadora ou um processo de aceleração, porque não só atrai uma mão de obra qualificada, uma retenção de talentos, mas também como investidores para poder fomentar o mercado. Autistas e familiares já estão recebendo a carteira de identificação concedida aos portadores do transtorno aqui na cidade. O documento, criado pelo Poder Público em parceria com a Câmara por meio da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, é uma forma de reduzir o preconceito e ampliar as políticas públicas de acesso e inclusão. Os detalhes na reportagem. Aqui em São José, mais de 1.100 pessoas com autismo estão cadastradas no programa RIA, a Rede de Inclusão ao Autista, indivíduos que vão ter o direito de receber uma carteira de identificação. A proposta de criar o documento, que agora já está sendo distribuído às famílias cadastradas, foi uma cobrança de familiares e vereadores que compõem a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. A reivindicação foi acatada e, por meio do programa RIA, surgiu o projeto final da carteira de identificação do autista. A Frente Parlamentar tem feito o seu papel muito importante aqui na Câmara, de realmente buscar políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, à pessoa com autismo, e a gente tem que trabalhar em cima disso. A gente tem acolhido muitas sugestões da população, de pessoas que têm na sua família, ou é a pessoa com deficiência, ou com autismo, para a gente realmente buscar tudo que vai ser devido na acessibilidade e na inclusão de todos eles. Essa carteirinha é uma proteção muito importante, inclusive assim, para a sociedade ter mais carinho, ter acolhida, ter um olhar de acolhida para essas crianças, entender o problema, não só pelo que as crianças passam, mas pelo que a família passa, porque isso não é um dia, são todos os dias dentro da vida dessas pessoas, dos pais e dessas crianças. Como conta o James Domingos, diretor de integração comunitária da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, o documento foi pensado como mais uma ferramenta de inclusão aos portadores do transtorno do espectro autista em São José. Não somente é mais um passo, como é um passo importantíssimo, porque através dessa carteirinha a gente consegue mapear, identificar e, de certa maneira, proporcionar esse direito que antes elas não tinham. De acordo com o município, o documento não é obrigatório e pode ser emitido por meio do site da Prefeitura. Ele também está disponível de maneira virtual, mas para facilitar o acesso, a carteira de identificação também está sendo entregue em domicílio. Para isso, o responsável precisa realizar um cadastro digital no aplicativo Prefbook. Até o momento, 90 carteiras já foram emitidas e distribuídas para autistas e familiares. Se tratando de política pública, quando o Poder Executivo e o Poder Legislativo trabalham juntos, saem ótimas ideias que beneficiam o cidadão ali na ponta. Essa iniciativa é mais uma iniciativa que deu super certo, onde a Prefeitura, a Câmara Municipal, de certa maneira, consegue mapear, identificar e promover esse direito dessa população. Para os vereadores da Frente em Apoio à Pessoa com Autismo, a carteira de identificação é um exemplo da importância de políticas públicas a favor dos autistas, um trabalho que vai continuar a ser realizado pela Frente Parlamentar, sempre com o apoio dos pais, especialistas e poder público. Através desse projeto da carteirinha de identificação, já tem criado vários outros que essa Frente Parlamentar tem realmente aprovado e o poder público assumido e executado realmente o que tem que ser feito. A gente fica muito contente, né, com essa condição, que é um trabalho sendo realmente proposto e executado na nossa cidade. Eu acho que o mais importante é esse alento que está dando para os pais e também a possibilidade deles terem ânimo, né, de acreditar em alguma coisa, porque chega numa parte assim que os tutores, os pais ou tutores estão completamente esgotados, entendeu?
de estar carregando esse problema sozinho, de estar ilhado, de não ter canais, abertura dentro da prefeitura. Eu acho que isso foi fundamental. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!